Ei, posso te perguntar uma coisa? Você já sentiu que tem algo estranho com você, mas não sabe explicar? Tipo, você se preocupa demais com coisas pequenas, sente que ninguém gosta de você ou acha que tudo vai dar errado mesmo sem motivo? Ou então faz coisas sem perceber, tipo roer unha até machucar, puxar o cabelo, revisar tudo 1000 vezes ou ficar travado na hora de escolher um simples lanche? Pode parecer bobeira, mas e se eu te dissesse que essas atitudes normais podem ser sinais de que sua mente está gritando por ajuda e você nem percebeu? Tem gente que vive anos com ansiedade, toque ou depressão sem saber. Porque os sinais não vêm como um grito, eles vêm disfarçados de costume, de mania, de jeito de ser. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 7 comportamentos que parecem normais, mas podem esconder algo muito mais sério por trás. Talvez você se reconheça, talvez alguém que você ama esteja passando por isso agora. Mas uma coisa eu te prometo: depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para essas atitudes do mesmo jeito. Você já percebeu que às vezes sua mente transforma um probleminha pequeno em uma coisa enorme, como se fosse o pior desastre do mundo? Por exemplo, você atrasa só um pouquinho no trabalho e já começa a imaginar que vai perder o emprego, a casa e acabar morando na rua, brigando por um pedaço de pizza. Parece exagero, né? Mas para o seu cérebro é como se isso fosse real. Ou então, você manda uma mensagem para um amigo e ele demora para responder. A sua cabeça já pensa: ele deve estar bravo comigo, ou ele me odeia, e às vezes até imagina que algo muito ruim aconteceu com ele. Isso tem nome: pensamento catastrófico. É quando sua mente pega uma coisa pequena e transforma num problema gigante. É como se o seu cérebro fosse um diretor de filmes de terror, que só cria histórias assustadoras. E você é o personagem principal. O pior é que quando você acredita nessas histórias, seu corpo sente medo de verdade, o coração aperta, a ansiedade aumenta, dá vontade de fugir. Mas sabe o que é curioso? A maioria dessas histórias que sua cabeça cria não acontecem de verdade. Mesmo assim, na hora, parece que o mundo vai acabar. O seu cérebro não quer te prejudicar. Ele só está tentando se proteger, imaginando o pior para que você fique preparado. Só que esse medo exagerado faz a gente sofrer antes mesmo de algo ruim acontecer. Então, se você perceber que sua mente cria esses filmes de desastre sempre que algo dá errado, calma. Você não está ficando louco. Seu cérebro só precisa aprender que nem sempre é o fim do mundo. Sabe quando você mostra algo que fez com carinho para alguém? Um desenho, uma coisa que você fez, e a pessoa responde só um "Ah, legal". Na hora, você sente um vazio, como se tivesse levado um soco no peito. Parece que a pessoa não gostou de você, que você não é bom o suficiente, que ninguém gosta de você. Essa dor forte por algo que parece pequeno tem um nome: sensibilidade à rejeição, ou RSD. É como se dentro de você tivesse um botão de pânico que dispara sempre que sente que alguém não gostou de você ou te criticou, mesmo que nem tenha certeza disso. Por exemplo, quando alguém demora para responder sua mensagem, a sua cabeça pensa: o que eu fiz de errado? Será que eu sou chato? Será que não gostam mais de mim? Ou às vezes até imagina que algo muito ruim aconteceu com ele. Quem sente isso não está exagerando. A dor é real e muito intensa. Para evitar essa dor, a pessoa pode acabar tentando agradar a todo mundo o tempo todo, querendo ser perfeita para não ser rejeitada. Ou às vezes explode de raiva ou chora por coisas que parecem pequenas para os outros. O que ninguém vê é o quanto essa pessoa está tentando se proteger por dentro. Essa sensibilidade é muito comum em quem tem TDAH, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Não é drama, não é fraqueza. É só um cérebro que sente demais quando acha que está sendo rejeitado. Se isso faz sentido para você, saiba que não está sozinho e que dá para lidar com esse medo.
Você já percebeu que, sem querer, começa a roer as unhas? Ou fica puxando o cabelo, mexendo em casquinhas na pele, mesmo quando não quer? Esses comportamentos parecem só manias bobas, mas podem ser sinais de que o seu corpo está tentando lidar com uma ansiedade ou tensão interna. Eles têm nome, BFRBs, que quer dizer comportamentos repetitivos focados no corpo. O que acontece é mais ou menos assim. O seu cérebro sente um desconforto, uma agitação que você não entende muito bem. Aí, como forma de aliviar isso, o seu corpo faz alguma coisa repetitiva, como morder, puxar, coçar, cutucar. Por um instante, isso parece trazer um alívio, mas logo depois vem o arrependimento, dor, culpa, vergonha e tudo começa de novo. Alguns exemplos muito comuns: roer as unhas até machucar, cutucar a pele até formar feridas, mesmo sem espinhas, arrancar fios de cabelo, sobrancelha ou cílios até abrir falhas. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está fazendo, e mesmo quando percebe, não consegue parar. Esses comportamentos geralmente aparecem em momentos de estresse, ansiedade, nervosismo e também podem estar ligados a toque ou traumas. É como se o cérebro estivesse dizendo: tá tudo bagunçado aqui dentro, então eu vou criar um problema que eu consigo controlar aqui fora. Então não é só uma mania ou falta de força de vontade, é um sinal de que a mente está tentando lidar com algo maior, do jeito que consegue. Se isso acontece com você, não se culpe. Existe explicação, tem tratamento e tem ajuda. Reconhecer que isso vai além de um simples hábito é o primeiro passo para sair desse ciclo. Você já teve a sensação de que precisava tocar um objeto várias vezes antes de sair de casa? Ou que tinha que conferir a porta, o gás ou o fogão de novo, mesmo sabendo que estava tudo certo? Se sim, pode ser que o seu cérebro esteja funcionando no modo chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, a mente cria a ideia de que se você não fizer uma determinada ação, alguma coisa muito ruim pode acontecer. E mesmo que você saiba que isso não faz sentido, o medo é tão forte que parece que você não tem escolha. Você faz só para aliviar aquela angústia. Alguns exemplos comuns: tocar objetos um número certo de vezes, lavar as mãos repetidamente, mesmo sem sujeira, conferir portas, luzes ou janelas várias vezes, mesmo sabendo que estava tudo certo, organizar tudo de maneira perfeita ou simétrica, reler mensagens ou textos muitas vezes por medo de ter dito algo errado. Esses rituais até trazem um alívio, mas é só por alguns minutos. Logo, o medo volta e o cérebro diz: faz de novo. Às vezes ele exige que você faça mais do que antes. Importante, isso não é só ser perfeccionista ou detalhista, é uma tentativa real do cérebro de lidar com o medo, com a ansiedade, com a sensação de perigo, mesmo que esse perigo nem exista. E o pior, esses rituais podem consumir horas do seu dia. Você perde tempo, energia e muitas vezes sente vergonha, mas não consegue parar. Se isso acontece com você, saiba, não é frescura, não é exagero, é o seu cérebro tentando te proteger, só que de uma forma que acabou virando um problema. E sim, isso pode ser tratado com ajuda adequada. Você já passou por isso? Pergunta para alguém: você tá bravo comigo? E a pessoa responde: claro que não. Mas minutos depois a dúvida volta, aí você pergunta de novo, e de novo. Essa necessidade constante de ouvir que está tudo certo, mesmo depois de já ter ouvido, tem nome: busca excessiva por reafirmação. É como se o seu cérebro precisasse de provas o tempo todo de que as coisas estão bem, de que ninguém está bravo, de que você não fez nada de errado. Isso acontece muito em pessoas com ansiedade ou TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A mente entra num ciclo de dúvida e insegurança que parece não ter fim. Veja alguns exemplos comuns. Você manda uma mensagem e se a pessoa demora para responder, já pensa: será que eu falei algo errado? Será que eu sou chato? Será que não gostam mais de mim? Você pede várias vezes,
Mas você tem certeza? Jura mesmo? Ficar lembrando de algo que fez há anos e sente a necessidade de confessar, só para ouvir que está tudo bem. Pesquisas intermináveis no Google sobre sintomas, só para confirmar que não tem nada grave e ainda assim continua inseguro. O problema é que cada resposta traz alívio por pouco tempo. Logo a dúvida volta mais forte e você sente que precisa perguntar tudo de novo. E não, isso não é drama, não é carência exagerada. É o seu cérebro tentando desesperadamente se sentir seguro em um mundo que parece cheio de riscos e incertezas. O mais cansativo é que esse padrão acaba afetando não só quem sente isso, mas também as pessoas ao redor. Quem convive com alguém assim pode não entender e achar que é insegurança, sem motivo. Mas a verdade é, quem busca reafirmação está em sofrimento real. Se você sente que vive preso nessa busca por certeza, saiba, o que você precisa não é mais garantias externas, é construir segurança por dentro. E isso é possível com apoio, psicoterapia, autoconhecimento e, principalmente, acolhimento. Você não está sozinho, e sim, existe um jeito de sair desse ciclo. Sabe quando você passa 30 minutos escolhendo um filme e no final não assiste nada? Ou fica tanto tempo decidindo o que comer que perde até a fome? Isso pode ser mais do que indecisão. Pode ser um sinal de paralisia por decisão. A mente entra em um modo de alerta total. Cada escolha, por menor que seja, parece um risco enorme. E aí, em vez de simplesmente escolher, você trava. Funciona mais ou menos assim. Você precisa tomar uma decisão, mas seu cérebro começa a pensar em todas as possibilidades de erro. E se eu escolher errado? E se eu me arrepender? E se os outros me julgarem? Com tanto e se, você acaba congelando. Fica preso no pensamento, analisa, reconsidera, volta atrás e muitas vezes não decide nada. Isso pode acontecer com coisas simples: qual sabor de sorvete escolher, qual roupa usar, qual filme assistir, mas também pode afetar decisões importantes: mudar ou não de emprego, terminar ou continuar um relacionamento, se mudar ou ficar onde está. A mente começa a esperar aquele sentimento de certeza absoluta antes de decidir. Mas esse sentimento quase nunca vem, e enquanto isso, a vida fica travada. Você adia planos, se sente frustrado e começa a pensar que está dando voltas no mesmo lugar. Esse padrão está muito ligado à ansiedade. É um medo de errar, de ser julgado, de se arrepender. O cérebro quer evitar a dor a qualquer custo, até mesmo impedindo você de viver. Se isso acontece com você, entenda, não é preguiça, nem falta de vontade. É só o seu cérebro tentando te proteger, mesmo que esteja fazendo isso da pior forma possível. A boa notícia é que isso pode mudar. Com o apoio certo, você pode aprender a confiar nas suas escolhas, aceitar que errar faz parte da vida e, principalmente, que você não precisa ter 100% de certeza para seguir em frente. Se você se reconheceu em alguns desses comportamentos, a primeira coisa que precisa saber é: você não está sozinho. E isso não é frescura. Nos ensinaram a esconder a dor, disfarçar com sorrisos, fingir que está tudo bem. Mas entender o que o seu cérebro sente e por que ele reage assim é um ato de coragem, não de fraqueza. Talvez o seu jeito de reagir às coisas seja só um sinal de que algo dentro de você está pedindo ajuda, atenção, acolhimento. E isso tem nome, tem explicação e sim, pode ser cuidado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Aqui a gente fala sobre mente e emoções com profundidade, mas sem complicar, para que mais pessoas se sintam vistas e compreendidas. Até o próximo vídeo. E lembra, não é exagero, não é drama. É só o seu cérebro tentando se proteger.